No BNDES eu tive o prazer, cara, de conhecer o Brasil. Então, assim, o que o Sérgio Cutolo e o Pécio Arida me disseram era verdade. E agradeço a eles pela, né, pela dica. E eu tive mais ainda a oportunidade de fazer isso por causa da pandemia. Então, logo que eu assumi o banco ali em 2019, eu viajei muito para fora, naturalmente, fazendo roadshow. E eu lembro que eu chegava nos roadshows internacionais, passava o meu plano para os investidores. Os caras falavam assim: tá de sacanagem, né? Não, vou fazer isso. Eu falei: não. Toda vez vem aqui um brasileiro, conta uma história, fala que vai fazer um negócio, um plano incrível. Assim, cara, se você fizer metade disso, tá ótimo. É só um shortcut, né? Aí eu volto lá eu em 2022. Então, 2021, então, já fiz metade, já fiz quase tudo. E agora? Aí os caras, impressive, impressive. Como é que vocês conseguiram fazer isso? Mas, feito esse parênteses, durante a pandemia a gente não podia viajar para fora. E aí um negócio que me incomodava muito nesses diálogos internacionais era o tema de Amazônia. E aí sempre que eu ia para fora, fazia uma reunião de juros, de privatização, alguém puxava o tal do tema da Amazônia. E eu não conhecia a Amazônia. Eu tinha ido para a Amazônia uma vez, pelo IME, pelo Exército, para passar uma semana lá fazendo um acampamento de selva. Foi super legal, mas não conhecia a Amazônia. E era um tema assim que fervilhava e aquele negócio me incomodava. E aí, eh, durante essa pandemia, eu falei, cara, vou aproveitar o tempo para viajar pela região norte brasileira. E aí eu tive a oportunidade de visitar mais de 35 localidades na Amazônia. Para quê? Para fazer o meu mestrado, né, a minha formação em, vou chamar de impacto ou conhecimento ambiental. E como é que passa isso? Conhecendo as pessoas. Que a gente tenta dissociar, né, o ambiental do social, mas é indissociável. E aí eu tive a oportunidade de visitar essas mais de 35 localidades na Amazônia, em todo o estado da região norte. Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima. E todo lugar que eu chegava, a primeira reação lá do governador e do prefeito: caramba, o presidente do BNDES vendo aqui, nunca vi aqui nenhum diretor do BNDES. E aí, pra mim, aquilo ali, cara, José, foi uma escola de Brasil, cara. Foi uma escola de Brasil que eu recomendo a todo mundo que puder fazer um dia que o faça, porque você entender aquela ponta daquela realidade, né? Entender um pouco a dinâmica das dificuldades locais e refazer a sua formação mental, né? Que é uma formação muito urbana, muito de São Paulo, né? Que não é aplicável para o interior do Brasil, nem para o campo, nem para a floresta. É algo que para mim foi assim mind-blowing, tal qual foi mind-blowing quando eu morei em Londres, na Inglaterra, naqueles temas que eu te falei. E aí, assim, você vê como o Brasil é carente desse conhecimento de Amazônia, efetivamente, que a gente não se conhece. Os alemães conhecem a Amazônia melhor do que a gente, por incrível que pareça. Cara, eu fui dar fiquei num painel em Davos, em 2022, com o presidente da Colômbia, a vice-presidente do Peru, e acho que era um executivo do Itaú, se eu não me engano, para falar de Amazônia, de tão capacitado que eu estava no tema. Também, pô, fui para 35 localidades e a pandemia me deu essa oportunidade. E, obviamente, levamos o banco todo para esse projeto Amazônia, porque o banco também precisava conhecer mais a Amazônia. Tinha uma área lá muito específica que conhecia bem, mas um banco como um todo não conhecia. E quando eu falo Amazônia, eu conhecia a floresta, né? Porque o Brasil são três, eu brinco que são três, entre aspas, não vou falar a palavra bioma, que senão os cientistas vão me matar, mas são três tipos de moradia: cidade, floresta e fazenda. São esses três Brasil: cidade, floresta e fazenda. E cada um tem sua forma de funcionamento. E desse período que você pôde visitar aí a Amazônia, eu acho que esse é um tema interessante e ao mesmo tempo também é um pouco complicado, digamos assim, pelas visões diferentes que tem e tal. Bastante complicado. O que você acha que é uma visão séria, uma visão responsável sobre o tema Amazônia, sem entrar em clichêismo, sem entrar. O que você adquiriu Eu, de experiência que você pode eu passar? vou fazer aqui uma dedicatória. Eu não conheço a pessoa, tá? Não conheço ele, mas ver o que o Aldo Rebelo fala sobre a Amazônia. Então, assim, eu assisti muitos vídeos do Aldo Rebelo, né? E eu falo isso porque é um político que vem de outra linha partidária. Uhum. E 97% do que ele fala ali, eu concordo, respeito. E tem uma visão muito, muito, eu diria, assertiva sobre o tema, tá? Muito assertivo. Mas, assim, a gente pode falar aqui, se quiser, a gente pode abrir um capítulo aqui e falar meia hora do tema, que vai longa a conversa. Mas é toda uma questão histórica, cultural, estratégica e dinâmica de funcionamento da floresta. Na floresta, a sua especialização é territorial. Porque como é que a gente pensa na cidade? Eu tenho um médico, eu tenho um engenheiro, eu tenho um cara que me vende comida, eu tenho um cara que arruma a minha casa, eu tenho um cara que dirige ônibus. Então todo mundo se especializa funcionalmente. E a gente tem essa cabeça de especialização funcional. Na floresta, e no campo ali meio a meio, mas na floresta, a sua especialização é territorial. Porque o desafio é você acessar o território não só fisicamente, mas culturalmente e socialmente, funcionar na floresta. A nossa legislação, a nossa regra, o nosso tributo, a nossa forma de, eu diria,
legislar e regular o uso do solo, o uso das atividades econômicas, ela não está preparada para esse ambiente de floresta. E na hora que você traz essa regulação não adequada e o mindset da cidade para a floresta, não tem como funcionar. E aí o mindset da floresta é o quê? Territorial. Então, na hora que você está ali na floresta operando o transporte, operando a comida, operando o varejo, tem que ter a capacidade de fazer essa visão integrada. E, de novo, não só a integração territorial no sentido físico da palavra, mas a integração social e cultural e a forma de funcionamento de cada região dela, tá? E aí, assim, a gente fala Amazônia, mas, bicho, tem 15 Amazônias, tem 20 Amazônias. Elas são muito, muito diferentes entre elas, em vários sentidos. Se esse corte foi bom, esse outro corte aqui vai ser melhor ainda. Clica aqui ou então clica nesse vídeo para ver o episódio completo desse corte.